Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Amados de Deus, estamos aqui passando para continuarmos o vídeo de ontem e amanhã, querendo Deus, nós colocaremos sobre a mulher montada na besta, tá? Hoje nós vamos continuar com o estudo sobre o anticristo, para sabermos se ele será ou não, o que o detém, aliás, o que o detém de se revelar e se ele será ou não um judeu, tá? Irmãos, nós vamos basear o nosso estudo hoje em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8, tá bom? E vamos falar sobre esses dois versículos aqui, que é o arcabouço de tudo que é o texto que a maioria dos dispensacionalistas faz aí um arranjo aqui em cima deles para tentar dizer que quem detém o anticristo de se revelar. Nós vamos aqui falar com vocês à luz do próprio texto, o que esse texto está querendo dizer, porque há uma celeuma muito grande, gente, de quando você vai traduzir um texto e o que acontece. Você vai traduzir um texto e geralmente antes de traduzir o texto, que aqui está, acontece muito num sistema dispensacionalista isso. Eles colocam um monte de outros textos em cima e o texto que foi proposto ali se falou pouco sobre ele e se deu calço com um monte de outro texto isolado para se tentar falar o que está se falando. E se a gente for ver, a olho nu aqui o que o texto está dizendo não faz muito sentido a ideia dispensacionalista. Mas antes de tudo isso, irmãos, eu quero aqui, como é de praxe já, vocês sabem nesse canal, tá? Eu dependo disso. Olha quem chegou aqui, tá? Na nossa mão, olha lá. A história secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e suas ligações com o nazismo. Tá? Daniel Nascimento, que sou eu escrevi esse livro aqui de aproximadamente 100 páginas, tá? História secreta do Vaticano, tem coisas aqui, tem informações aqui muito interessante que o Vaticano gosta de esconder. Os católicos aí mais estudados vivem dizendo que isso aqui não é verdade, aquele negócio todo. Briguem o quanto quiserem com os documentos, tá? Briguem o quanto quiserem, tá bom? Só que os historiadores que eu cito aqui sabem, vocês sabem, a proximidade do Papa Pio XII, esse rapazinho aqui, ó, com este outro aqui. Desde quando ele era secretário do Vaticano, a aproximação desses dois camaradas aqui era muito grande, tá? Então, vocês sabem que o Papa João Paulo II pediu perdão aos judeus pela igreja, pelos crimes que a igreja fez contra os judeus. Então, mas não citou o nome de Pio XII, então é uma tragédia, né? Mas vocês sabem disso. Então, a história secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e suas ligações com o nazismo. Se você quiser adquirir esse livro, ele é um livro com bastante interessante, olha lá, tem fotos nele, tá, também, aqui, fotos interessantes, comprometedoras demais aí para essa turminha aí, tá bom? Nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado, não é tão assim não, tá? Vamos lá, olha aqui, mais gente premiada. Então, se você quiser adquirir esse livro, primeiro comentário fixado do vídeo, vou colocar ele aqui em um kit para você adquirir ele, tá? Vai ser interessante você ter esse livro aí também. E olha só, irmãos, nós estamos dando o nosso estudo, o de ontem, vou deixar ele em um encarte por aqui para você ver, o de ontem e o de hoje, baseado nesse livro aqui, o Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo, tá? De Daniel Nascimento, que sou eu. Então, se você quiser adquirir, faz esse favor, primeiro comentário fixado do vídeo. Esse aqui é um kit que eu estou mostrando a vocês, olha. Cristo entre as igrejas, olha só. Ok, Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Dá uma olhada aqui nesse livro, é um livro fantástico também, tá?
E o livro da Débora, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Tem um vídeo dela aqui falando sobre as faces do satanismo global. Se eu fosse você, depois que ver esse aqui, se não viu ainda, veja, tá? Esse aqui é um livraço mesmo, tá bom? É um livro muito interessante. E também o nosso xodó, que é o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Gente, isso aqui é Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6. Por enquanto é só os dois que eu tenho. Então, olha só, nós estamos fazendo o 3 também. Aqui nós falamos desde ansiedade, oração. Sim, ansiedade é pecado. Tá? Eu defendo aqui, nesse capítulo 6 aqui, que é pecado a ansiedade. Nós falamos aqui sobre riqueza, a origem da ansiedade, onde é que ela está. Falamos nesse um aqui sobre as bem-aventuranças, sal da terra, luz do mundo, divórcio. Tem um estudo sobre divórcio, pornografia. É fantástico esses 12 livros aqui, gente. Então, se você quiser adquirir, assim, ó, esse kit todo, pastor, aqui, ó, que eu te mostrei, inclusive a História Secreta do Vaticano, o Guia para o Céu 1 e 2, o Guia Seguro para o Céu 1 e 2, História Secreta do Vaticano, o Anticristo, a restauração de Israel, o terceiro templo, Cristo entre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, e Satanismo Global. Se você levar esses todos aqui, eu te dou de presente Caminhos que Conduziram Sansão ao Fracasso. E também, ele não está aqui perto de mim, que é Resgatando a Família Tradicional Cristã. Na compra desses 2, 4, 6 livros aqui, eu te dou mais 2 de presente, tá bom? Então, dito isso, vamos deixar o do História Secreta do Vaticano aqui no tripé, bonitinho aqui. Ok, ficou. Vamos lá? Queridos, vamos estudar um pouco sobre o que detém o anticristo de se revelar. Vocês leram aqui agora há pouco, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: com efeito, o mistério da injustiça já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ok? Nós temos aqui os textos paulinos nos apontando que está se falando logicamente do anticristo, tá? Nós temos aqui o texto paulino apontando que há algo, que o mistério da iniquidade já está operando, que o ministério do anticristo está aqui operando todo o tempo. Enquanto Paulo estava vivo, esse ministério estava operando. Quando Jesus foi assunto aos céus, o mistério do anticristo começou a operar, o ministério de Satanás para erguer o anticristo começou. E daí sai uma pergunta: será que o anticristo já nasceu? Creio eu que em todo o tempo o diabo tem alguém preparado para ser o anticristo, porque ele não sabe a hora em que será afastado isso que detém ele de se manifestar. Então, em todo o tempo, Satanás tem um homem, não que esse homem esteja vivo há 2000 anos, tá? Mas morre um e Satanás coloca outro no lugar, um protótipo aí para servir de anticristo, tá ok? Aqui começa, gente, o desarranjo teológico dos dispensacionalistas. Lembrando que eu já fui um dispensacionalista voraz, e hoje, por questões aí, questões mesmo sem ofensa, tá, gente? Não fica... dizer isso sem ofensa é complicado, mas eu gostaria que vocês não se ofendessem com o que eu vou dizer. Não é para ofender mesmo o que eu vou dizer, mas é uma questão de se olhar o texto dentro do seu próprio contexto, fica melhor para você não estar interpretando a Bíblia como os dispensacionalistas de hoje fazem. Eu gosto da discussão com o dispensacionalismo clássico, Dwight Pentecoste, John Walvoord. Esses caras são dispensacionalistas clássicos, tá? Os dispensacionalistas mais da ala aí, como é que eu posso dizer? Hoje quem é muito dispensacionalista é a Assembleia de Deus, não é muito não, eles são dispensacionalistas, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então veja bem, o desarranjo teológico, de novo, estou falando aqui sobre ideias, tá? Não sobre pessoas. Nosso canal não fala sobre pessoas, sim sobre ideias.
O desarranjo teológico dos dispensacionalistas começa aqui, pois eles trabalham com duas linhas. Então, os dispensacionalistas trabalham com duas linhas para tentar dizer o que detém o anticristo de se revelar. Tá? Eles acreditam em duas coisas fundamentais que o anticristo, que possa ser esse que esteja detendo o anticristo. O primeiro, tem uma ala dispensacionalista, eles afirmam que quem detém o anticristo de se revelar é o Espírito Santo. Pois uma vez que a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo também sairá da terra, e assim o Espírito é quem impede a chegada do anticristo. Veja, para uma ala muito grande ainda, dispensacionalista, tá? Imensa essa ala aqui, dizem que quem detém o anticristo de se revelar, segundo o texto de Paulo está dizendo, isso não é uma crença minha, é uma crença dispensacionalista, tá? A primeira ala deles dizem que quem detém o anticristo de se revelar é o Espírito Santo, mas quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai junto. Então, quando o Espírito Santo sair da terra, o anticristo se revela, o Espírito Santo junto com a igreja. Tem uma segunda ala, também dispensacionalista, que diz que, em segundo a segunda ala, em segundo lugar, o segundo lugar afirmam que este que agora detém o anticristo de se revelar é a igreja de Jesus Cristo. Para eles, quando Cristo preservar a sua noiva da grande tribulação, então começa o tempo do anticristo. Lembrando a vocês que eu estou lendo ali no computador, eu estou lendo esse livro aqui, tá? Então, se vocês quiserem adquirir ele e acompanhar ele aí, esse livro aqui que eu estou lendo, tá? Esse primeiro comentário fixado do vídeo aqui, você adquirir ele comigo. Mas olha bem, eles dizem que quando Jesus tirar a igreja, pronto, aí começa o tempo do anticristo. O anticristo se revela. Logo, a dispensação da graça se encerra quando a igreja sai e começa a dispensação de Israel novamente. Tá? Porque eu não sei se vocês estão bem situados com isso. Dispensacionalista e Israel ali tem uma história bem ali ajustadazinha ali para eles poderem inserir Israel de novo. Tá? É a restauração de Israel outra vez. Nós falamos da restauração de Israel nesse livreto aqui, mas de uma outra perspectiva, tá? Eu, pastor Daniel, já fui defensor voraz dessa tese, mas abandonei este ensinamento, pois sempre achei deficiente e forçado tentar colocar a igreja ou o Espírito Santo como sendo aquele que impede o anticristo de se manifestar. Pois o texto em nenhum momento nos leva a esta crença. Esta interpretação não tem nenhuma fundamentação no contexto direto e nem paralelo da própria epístola de 2 Tessalonicenses. Lembra do que eu falei no outro vídeo lá? Sobre se, naquele vídeo que é o perfil do anticristo parte 1, que está aí. O que acontece, gente? Se nós formos pegar aqui o contexto de 2 Tessalonicenses 2, ou 2 Tessalonicenses toda, nós não vamos encontrar um resquício no texto, nem na epístola, dizendo que quem detém o anticristo de se revelar seja o Espírito Santo, ou seja também a igreja, que ainda esteja aqui na terra. Então nós não temos, dentro do contexto imediato do texto ali, nenhum resquício para isso, tá? Não temos mesmo. É uma tentativa aqui de golpear o texto. E me desculpem os dispensacionalistas, mas de fato é isso que acontece aqui. Não é uma coisa que muito assim, é muito complicado isso aqui de 2 Tessalonicenses 2 para o próprio dispensacionalismo resolver isso aqui. Tá? Eu sei como Dwight Pentecoste resolve isso aqui, porque tem o livro dele, o Manual de Escatologia, mais de 500 páginas no livro dele, um livro interessante para quem quer conhecer o dispensacionalismo clássico. Aconselho a colocarem aí o Dwight Pentecoste e o John Walvoord, tá? Então veja só isso aqui. Então, se não é a igreja, se não é também o Espírito Santo, veja a dificuldade que nós temos, irmãos.
Se não é, quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo não pode ir junto. Vamos dizer assim, se o Espírito Santo, o dispensacionalista crê que Jesus vai embora, Jesus volta, arrebata a igreja e leva o Espírito Santo junto com ele. Então, na grande tribulação, segundo eles mesmos, veja como é contraditório isso, olha, o Espírito Santo sai da terra, ok? A igreja também sai. Então, segundo eles, na grande tribulação vai se converter uma infinidade de pessoas que estavam desviados, gente que voltou para os caminhos do Senhor, tal, e aquele negócio todo. Porque... E aí o que acontece no interim disso? Israel também é enganado pelo anticristo, tal, aquela coisa toda, nós vamos falar daqui a pouco disso. E aí eles dizem que se o Espírito Santo vai embora, mas uma pergunta é, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e sempre foi. Então, o Espírito Santo não pode sair, porque a dispensação da graça não acabou. A não ser que o dispensacionalista seja sincero e diga que o homem na grande tribulação não irá se salvar por intermédio do sangue de Jesus. Aí nós poderemos começar a entender o ponto de vista dele. Mas se continuar sendo salvo pelo sangue de Cristo, então o Espírito Santo tem que estar aqui. Tá? Então, fica uma coisa meia vaga, meia desconexa aqui nas indagações. Tá certo? Fica uma coisa muito complicada mesmo aqui para a gente seguir essa linha dispensacionalista. E se for a igreja que for embora? Ok, tudo bem, se for a igreja que esteja detendo o anticristo, nós temos uma outra dificuldade também, que se a igreja for arrebatada, depois o Espírito Santo salva as pessoas e elas são chamadas de quê? São chamadas de igreja ainda, de Israel? Como é que funciona isso aqui? Porque Jesus morreu pela igreja, tá? Jesus morre pela igreja, pela sua noiva. Então, uma vez que ele tira a noiva e leva embora, e deixa a grande tribulação rolando aqui, então, quem se converte aqui é o quê? Porque a igreja ele não pode ser mais, porque a igreja já se foi. Correto? A igreja já foi embora. Segundo a teoria dispensacionalista. Então, você vai vendo que não faz sentido. Porque se é para ser... então vocês têm que me dar o nome. Por favor, você que é dispensacionalista, me dá o nome aqui no comentário. Depois que Jesus levar a igreja embora, quem for salvo na grande tribulação, ele é a igreja? Ou o que é? Uma coisa nova? Como é que vai ser isso aí? Tá? Como é que é a salvação no tempo da grande tribulação? Uma vez que o Espírito Santo também vai embora. Tá? Você viu que não cabe, não dá. Não dá. Então, uma vez que nós temos um entendimento que é majoritariamente complicado acreditar no dispensacionalismo assim, do jeito que é explicado, então vamos partir agora para as questões do texto. Veja, então quem detém o anticristo de se revelar? Vamos ver? Quem detém? Gente, se tiver ruído passando por aí, vocês desculpa que hoje, exclusivamente hoje, dia 1, hoje é feriado, né? Vocês sabem, então, na rua nossa aqui é complicado. Mas vamos lá. Então, quem detém o anticristo de se revelar? Vamos ver? Embora saibamos que existe algo barrando o aparecimento deste iníquo, mesmo sabendo que a operação do seu ministério, a operação do erro, já está em evidência, o apóstolo Paulo não nos coloca a par de quem seja este que detém. Gente, tem hora no texto que a gente tem que dizer o óbvio. Não dá para saber. Tá? Embora saibamos que não possa ser o Espírito Santo e tampouco a igreja, o que sabemos é que existem anjos poderosos de Deus que detêm acontecimentos segundo a ordem do próprio Deus. Tá? Perceba, vou ler de novo. Embora saibamos que não possa ser o Espírito Santo quem detém o anticristo, embora saibamos que não pode ser o Espírito Santo e que não pode ser a igreja, porque já foi explicado na primeira parte desse vídeo porque não pode ser, então a Bíblia nos mostra que existem anjos poderosos da parte de Deus que
detém acontecimentos segundo a ordem do próprio Deus. Quer ver isso? Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 3, diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aquele os quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número, os que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos de Israel. Percebe? Aqui nós temos, e também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, nós temos aqui nesses textos, anjos poderosíssimos que sustentam e que sobre a ordem de Deus, eles detêm certos acontecimentos. Eles seguram acontecimentos para que aconteçam na hora exata, prevista, que Deus quer que aconteça. Então, se nós percebermos bem aqui, nós temos uma outra parte do contexto aqui acontecendo. Se seguirmos bem a linha milenista e entendermos que Satanás, embora tenha o seu poder de engano, ainda não opera todo engano com o qual ele pode enganar, pois está manietado pelo próprio Cristo também. Marcos capítulo 3, versículo 27, tá? Em Marcos 3, 27, Jesus disse que ninguém entra na casa do valente sem antes manietá-lo, falando a respeito do próprio diabo. Então devemos entender que haverá um dia em que ele, Satanás, será solto para enganar as nações, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 8, tá? Então perceba bem uma coisa aqui, gente. Dentro da visão aqui que nós temos de escatologia, que é a visão amilenista, não dá aqui para a gente ter uma clara e evidente certeza de quem é. Mas se formos suspeitar quem detém o anticristo, veja bem aqui, vamos lá. Se a gente for entender bem, eu vou ler aqui para vocês e aí eu dou o meu respaldo. Não vejo nenhuma dificuldade de entender que este que detém o anticristo é um anjo que manietou e limitou os poderes de Satanás. Mas um dia, por ordem de Deus, ele soltará Satanás para pôr em prática todo o seu plano. E aí sim, o anticristo, o ungido de Satanás, se manifestará ao mundo. Perceba, quando nós falamos que o diabo, que tem um anjo de Deus travando ali o diabo, nós não estamos dizendo que o diabo esteja preso em uma prisão eterna, não é isso que se diz dentro da visão amilenista. A ideia que se diz lá que é dita é que Satanás age hoje não com o seu poder pleno de enganar as pessoas. Por quê? Porque Deus tem os eleitos dele para salvar e a igreja está pregando para a salvação desses eleitos, tá? Uma vez que se complete o número dos eleitos, sim, Satanás terá o seu poder restabelecido por Deus para que ele engane todas as nações da terra, que é o que os dispensacionalistas dizem que isso vai acontecer depois do milênio, e aí faz uma saroba danada junto com Gog e Magog e tal, aquela coisa toda que eu venho falar aqui em outras vezes aqui com vocês. Mas perceba bem, o que está sendo dito aqui é que quando se completa o número dos eleitos, Deus fará com que este anjo saia ali, tire a limitação que tem sobre Satanás para que ele engane todo mundo. Para que ele engane, sim, e aí ele levante o seu palco e venha lutar de fato contra a igreja, que o livro de Apocalipse é isso aqui, tá? O livro de Apocalipse não trata sobre Israel, o livro de Apocalipse trata sobre a igreja. Eu venho falar aqui uma introdução sobre o livro do Apocalipse para você entender direitinho para quem é que o Apocalipse foi escrito. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse,
vai entender com muita facilidade que o Apocalipse foi escrito para as igrejas, tá? Foram escritos principalmente para as 7 igrejas da Ásia Menor, não foi para Israel. Ora, irmão, não faz sentido Deus escrever um livro para Israel, Jesus escreveu um livro para Israel, sendo que Israel nem sabe da existência desse livro e nem quer saber. O livro de Apocalipse é um livro de guerra e soberania. De um lado a soberania de Deus, do outro a soberania do diabo. De um lado a igreja, do outro lado o reino das trevas. De um lado ok? De um lado, os selados de Deus, do outro lado, os selados da besta, tá? Então é isso que temos aqui no Apocalipse. Então, os textos que nós lemos agora, de Apocalipse 7, 1 ao 3, 20, do 1 ao 3, vai nos levar à crença melhor do que esse que detém o anticristo de se revelar. Pode ser um anjo, pode ser, tá? Um anjo de Deus poderoso que não deixa com que Satanás traga o anticristo para o palco, porque ainda não é o tempo disso. Por que não? Porque a igreja está pregando. Chegará um tempo em que a verdadeira igreja será perseguida, tá? Mais perseguida do que as igrejas que estão sendo agora debaixo de cortina de ferro, tal, esse negócio todo, muito mais perseguida do que isso, tá bom? Veja, como isso faz sentido, quando Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele será um homem, o anticristo será um homem ungido por Satanás, um adorador do diabo de alto nível, um satanista que o mundo nunca viu igual. Pois, segundo o que o apóstolo Paulo está afirmando, ele será um homem que terá a eficácia do diabo. Perceba. Ele será um homem cheio do engano e do poder do próprio diabo. O mundo está prestes a conhecer o ser humano mais arrogante que já pisou nesta terra. Ele será um homem cheio de milagres, fará sinais e prodígios miraculosos no poder de Satanás. Pois é isto que Paulo está afirmando aqui nesse texto. Veja, se este homem virá sob a égide, sob as asas de Satanás, e Satanás hoje está limitado o seu poder de engano, e quem limita esse poder de engano do diabo, segundo está em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 8, é um anjo de Deus, então podemos aqui crer que quem está limitando o anticristo possa ser o mesmo, uma vez que o anjo está limitando o poder do diabo de engano, esse poder do diabo que está sendo limitado, esse poder de enganar todas as nações, do jeito que ele queria enganar, mas não pode, não que ele não engane, ele engana, mas não do jeito que poderia, que ele queria. Então, uma vez que esse poder de engano está limitado, provavelmente esse poder de engano também esteja lá dentro do combo o anticristo, nesse poder, tá? Quando esse poder for liberado, dele poder enganar todo mundo, logicamente o anticristo virá. Então, penso eu que é isso aqui que Paulo está falando, quando diz que um agora o detém, tá? Não pode se tratar de igreja, nem de Espírito Santo, não dá, não tem nexo aqui para isso, tá bom? Diz aí o que é que você acha aí, quem detém o anticristo, eu quero ler seu comentário. Irmãos, leio todos os comentários, tá? Eu tenho paciência de ler todos os comentários, inclusive os mais desaforados possível eu leio, tá bom? Leio tudo, tudo mesmo, tá? Não retiro o comentário, tá, de ninguém, quem retira é o YouTube, a não ser que seja um discurso inflamado de ódio mesmo, contra uma religião, contra outras pessoas. Aí, se o YouTube não intervir, eu mesmo intervenho, tá? Mas fora disso, me xingando, me esculhambando, pode ficar tranquilo. Basta ver aí os comentários das pessoas aí me chamando de burro, disso, aquilo, outro. Eu fico tranquilo com isso. Mas vamos lá. Então, dito isso aqui, para a gente ficar aqui bem encabeçado, então, quem detém o anticristo, já passamos essa pauta. Então, agora vamos para a segunda pauta, então. O anticristo, então, tem que ser mesmo um judeu?
Essa que é a outra pergunta. Gente, esse livrinho, ele é pequeno, rapaz, mas eu sou meio que apaixonado com ele. Que livrinho bom esse daqui, tá? O Anticristo, a Restauração de Israel e o Terceiro Templo. Cara, é um livro, assim, sensacional. Ah, eu falei sobre satanismo. O satanismo, irmão, é o humanismo, tá? Humanismo, o positivismo, as correntes filosóficas, tá? Então, se você quiser saber mesmo as faces do satanismo, tá aqui o livro que você deveria ler, da Débora, tá? É um livraço mesmo, então faz esse favor aí para você. Mas vamos lá. O anticristo tem que ser mesmo um judeu? Veja bem, por ter mais seguidores e muito mais literatura que os divulguem, os dispensacionalistas falam sobejamente sobre este tema, sem nenhum compromisso com os textos sagrados, que isso seja bem dito aqui, tá? Esta afirmativa de que o anticristo tem que ser um judeu é uma afirmativa pueril, é uma afirmativa pífia, pequena. Por que pueril? Por que pífia, tá? Por que pequena? Eu lhe explico. Por quê? Porque a ideia de que o anticristo tem que ser um judeu não se fundamenta na escritura, e sim no fato de que um grupo de rabinos espera um Messias político. Tá? Nenhum judeu em sã consciência espera um Messias remidor, como Isaías 53 apontava. Tá certo? Para um dos maiores dispensacionalistas, vamos começar por eles, tá? Para um dos maiores dispensacionalistas, o Dr. John Dwight Pentecost, o anticristo é um gentio, veja. Visto que ele surge do mar, que representa as nações, em Apocalipse capítulo 13, veja. Até mesmo o mais proeminente dispensacionalista, que é Dwight Pentecost, não vê nenhum fundamento para se acreditar que o anticristo seja um judeu. Tá bom? Nem ele vê esse fundamento aqui, tá? Ou que ele tenha que ser um judeu por regra. Ninguém, o dispensacionalista mais proeminente deles, que é o Pentecoste, também não acredita nisso. Desta feita, eu concordo com o Pentecoste ao falar que o anticristo será sim um homem de fora de Israel. Pois a primeira besta que é retratada em Apocalipse como o aparato político do anticristo se ergue dos mares, que representa as nações, como lemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, e em Apocalipse 17, 15, tá? Vou acompanhando com a sua Bíblia aí. Então veja, a primeira besta que sobe do mar é o aparato que vai trazer o anticristo para a cena. O aparato político, religioso, tudo ali, tá? E ele surge dos mares, que é as nações. Os dispensacionalistas dizem que o anticristo deve ser um judeu justamente, porque eles dizem isso? Justamente por uma má interpretação da 70ª semana do profeta Daniel. No texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, que fala ali sobre as 70 semanas de anos do profeta Daniel. Na completude do texto, o profeta Daniel, orando para que se cumpra a profecia do cativeiro que foi feita pelo profeta Jeremias, em Jeremias 29, 10 ao 14, os dispensacionalistas afirmam que esta última semana da visão do profeta Daniel é, na verdade, uma lacuna no tempo, pois depois que se cumpriu a 69ª semana, depois que se cumpriu a 69ª semana, a 70ª foi interrompida, porque entrou neste período a plenitude dos gentios, que é a igreja. Sendo assim, por causa da igreja, todas as profecias referentes à restauração de Israel estão paradas, veja. Segundo os dispensacionalistas, foi mostrado a Daniel 70 semanas de ano. E Deus é claro em dizer a Daniel, 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo, tá? Que era Israel. Só que o dispensacionalista, ele vem aqui
eu não sei de onde, eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, mas aí eles vêm aqui e dizem assim, olha, a 70 semana foi interrompida, cumpriu 69 e a 70 ainda está para vir. Desta forma, quando a igreja, porque eles dizem que a igreja veio, e aí como hoje a prioridade de Deus é a igreja e Israel é a segunda parte, então hoje a igreja está no lugar de Israel, não sendo Israel espiritual, porque Israel existe, a igreja é outro povo de Deus, é uma confusão danada que eles arrumam, tá? Mas também eles não dizem assim, quando um judeu tem que se salvar, ele tem que virar a igreja? Tem, então como é que Deus tem dois povos, né? Fica complicado, fica muito complicado. Então eu tenho que entender que o judeu é salvo sem a igreja. E se um judeu é salvo sem a igreja, então ele é salvo sem o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus não foi para salvar todo mundo, porque já tinha uma raça salva. Complica, irmão, essa confusão que vocês fazem. Complica a cabeça dos outros. Veja, desta forma, quando a igreja for tirada da terra, que é o arrebatamento secreto, que o dispensacionalista diz, segundo os dispensacionalistas, o relógio de Deus volta a funcionar, que seria Israel. Com isto, o anticristo, um judeu cheio de iniquidade, vem e se levanta sobre o povo de Israel e reconstrói o templo de Salomão e também restaura o culto antigo de Israel. E depois de 3 anos e meio, ele cobrará que Israel o adore como Deus. Mas Israel não o fará, visto que aquele povo não fará tal sacrilégio. Para os dispensacionalistas, a abominação da desolação no lugar santo é justamente uma imagem do anticristo dentro do lugar santíssimo do novo templo. Veja aqui o que é que vocês estão esperando acontecer. É muita confusão. Muita confusão para dizer que o anticristo é um judeu. Por este motivo, eles acreditam firmemente que o anticristo terá de ser um judeu, pois irá restaurar todo o culto judaico novamente. Eu não vou me exaltar, ainda não, agora não. Deixa eu continuar aqui para a gente ir mais avante, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande. Esta afirmativa parece-me um tanto precipitada, pois a leitura do texto das 70 semanas de anos no livro do profeta Daniel é uma leitura linear e não temos ali nenhuma autoridade bíblica para afirmar que existe uma ruptura de uma semana para outra. Veja, o texto das 70 semanas de Daniel, tá? Que vimos aqui agora há pouco, Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Naquele texto das 70 semanas de ano de Daniel, não existe nenhuma autoridade exegética ali que faça a gente ter que quebrar da 69 para 70. Dizer que ela parou. Não tem. O texto é lido de forma linear ali. Aquele texto não dá para se quebrar ele no meio. Se vocês estão fazendo isso, estão fazendo por conta própria. É uma exegese própria. Tá? É uma exegese própria. Porque o contexto imediato que nós aprendemos na exegese, principalmente no seminário, é que nós temos que buscar no texto o contexto imediato dele. Se ele tem contexto imediato, deixa ele seguir. O que vocês fazem com o contexto imediato das 70 semanas é que quando chega na 69 semanas, para vocês é contexto imediato. Aí quando vai para 70, vocês buscam o contexto longínquo. Mas não, ela faz parte do contexto imediato. Continue lendo que você vai ver. Veja. Para aqueles que assim o querem entender, gostaria que me mostrasse onde o texto nos dá base para afirmar que as 60 semanas são contínuas e que as 70 não é. Né? 69 semanas são contínuas. E a 70, quando vai chegar na 70, aí ela não é tão contínua assim. Como é que é isso? Como é que vocês querem fazer agora? Então, não vai se firmando, irmãos, a ideia de que o anticristo é um judeu. Não dá para dizer aqui que tem uma pausa da 69, né? Da 69ª até aí para ali.
Aí tem uma pausa, pausou o texto. Já tem uma pausa de mais de 2000 anos nesse texto até chegar a 70 de novo. Até chegar a 60ª. Vê só. Não dá. Não tem condições o texto disso acontecer. Não é o que o texto diz. Sobre isso, eu vou ler um texto aqui, que é um pouco grande. Então, eu vou ler ele pausado para você prestar atenção no que o Ian Dugin diz. Sobre isso, o Ian Dugin diz: o melhor método, sobre as 70 semanas, tá? O melhor método é deixar que o contexto imediato guie nossa interpretação. Lembre-se, a oração de Daniel estava profundamente preocupada com o sentido do relacionamento entre a aliança de Deus e o seu povo. Tá? Na resposta, Gabriel anuncia a ele que 70 semanas viriam o cumprimento de todas as promessas da nova aliança de Jeremias. Lembra lá do texto de Jeremias que eu falei? Com a eliminação da rebelião e do pecado e o cumprimento da profecia. Parece-me, portanto, mais natural ver a aliança aqui mencionada sem maiores detalhes no versículo 27 como a nova aliança que temos hoje, tá? Que será confirmada na última semana. Na última semana climática da história do mundo. A 70ª semana é uma espécie de semana de jubileu, na qual Deus restaura todas as coisas ao seu estado adequado. Se isto é correto, então claramente é o Messias quem confirma a aliança com muitos e traz ao fim o sacrifício e ofertas. Tá? Com a vinda de Jesus ao mundo, especialmente com a sua morte e ressurreição, a 70ª semana começou. Em Cristo, a nossa trombeta do jubileu foi tocada e a vitória contra o pecado e as transgressões aconteceu. Além disso, com a morte de Jesus na cruz, o sacrifício do Antigo Testamento se torna redundante e sem valor. O Filho do Homem deu a sua vida como resgate por muitos, trazendo aqueles a quem Deus escolheu para um novo relacionamento de aliança com o Senhor, como está em Marcos capítulo 10, leia aí, versículo 45. A nova aliança, da qual Jeremias falou, está aqui agora, assim como o Senhor ensinou na noite anterior à sua morte, quando chamou o cálice que dividiu com os seus discípulos de a nova aliança no meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Com a vinda de Cristo, todas as coisas que Daniel, que está em Daniel 9, 24, anteviu, foram cumpridas em princípio. Nossos pecados, nossas transgressões foram removidas de nós e as palavras das profecias foram cumpridas. Uma vez que o sacrifício final, que expiou as transgressões de muitos, tenha sido oferecido, não há e não haverá necessidade de templo em Jerusalém. Desde que Jesus morreu na cruz, o templo de Jerusalém ficou funcionalmente obsoleto. Esse é o motivo pelo qual, quando Jesus deu o seu último suspiro, o véu do templo se partiu em dois, simbolizando a partida definitiva do Senhor de sua antiga morada, para nunca mais retornar. Assim declarou que o templo e a cidade de Jerusalém estavam condenadas pela sua recusa em virem até ele e submeter-se ao seu governo, como está em Mateus 23, 37 e Mateus 24, 2. Perceba, sentença que foi executada no ano 70 depois de Cristo. Isso foi exatamente o que Daniel antecipou. A cidade, veja só, isso foi exatamente o que Daniel antecipou. A cidade e o santuário seriam destruídos pelo povo do príncipe, que é
povo do príncipe, Nagide, que viria, como está em Daniel 9:26. Esse príncipe não é outro personagem novo. Nesse ponto da profecia, é o mesmo príncipe ungido, Mashiach Nagide, predito no versículo 25. Essa pessoa une dois ofícios, ungido e príncipe. Ungido e príncipe. Em Daniel 9:25, é tratado separadamente como ungido. Na primeira parte do verso 26, onde o foco está sobre a obra sacerdotal, como oferecendo a si mesmo como sacrifício pelos pecados de muito, e como príncipe mais adiante no mesmo verso, onde o foco está no fracasso do seu próprio povo em submeter-se ao seu governo, veja só, veja de quem esse texto está falando. Em outras palavras, Daniel estava sendo informado de que o povo do Messias, uma vez mais, destruiria Jerusalém e seu santuário exatamente do mesmo modo como tinha feito nos dias do profeta Daniel. Tá? Por meio de sua desobediência e rebelião. Isso foi precisamente o que aconteceu. Em um sentido mais profundo, a destruição de Jerusalém em 70 d.C. não foi tanto obra dos soldados de Roma, mas resultado da transgressão do povo de Deus rejeitando o Messias que Deus havia mandado. Os eventos que Daniel lamenta em seus dias se repetiriam no futuro. Então perceba, gente, a última semana de Daniel não está falando sobre o anticristo. A última semana de Daniel está falando sobre Jesus Cristo. Tá? Eu citei aqui o comentário de expositivo de Daniel do pastor Ian Duguy, tá? Que é da Cultura Cristã esse livro, tá? Editora Cultura Cristã. Então veja bem, para a gente acabando esse vídeo aqui. Sinceramente, eu não vejo como traduzir as 70 semanas de anos de Daniel de outra forma. Tá? Logicamente, estou me atendo à última semana aqui. Eu não estou falando das 70 semanas todas, estou só na última, tá? Que é onde está o pega aqui da questão descompassada aqui do pessoal, dos dispensacionalistas. Olhe bem, sinceramente não vejo como traduzir as 70 semanas de Daniel, de anos de Daniel, de outra forma. Logicamente, estou me atendo à última semana aqui, pois é sempre ela que os dispensacionalistas descontextualizam para tentar firmar sua doutrina de 7 anos de tribulação. A restauração da antiga aliança em Israel, veja, essa última semana das 70, é ali que está a chave do dispensacionalismo. Eles usam aquilo para contextualizar. Eles usam a tradução errada dela, e aí contextualizam para tentar afirmar a doutrina dos 7 anos de tribulação, a restauração da antiga aliança em Israel, a reconstrução do templo de Jerusalém, o milênio literal, o arrebatamento secreto, tudo está ligado nessa última semana. Do dispensacionalista está tudo ligado lá. E nós vimos aqui agora que a 70 semanas não quer dizer nada disso aqui. Tem nada a ver com isso. Ou seja, toda a doutrina dispensacionalista estriba-se em um texto que eles desvincularam do seu contexto. Infelizmente, irmãos, a doutrina dispensacionalista hoje, se você gostar desse estudo ou não, mas a doutrina dispensacionalista está muito complicada, porque ela está sustentada em cima de um contexto ali muito complicado de um texto desvinculado do seu contexto. Ainda sobre a 70ª semana de Daniel, o reverendo Hernando Dias Lopes diz, em seu livro, no seu comentário sobre Daniel, ele diz: em segundo lugar, vejamos o atendimento dos amilenistas acerca dessa 70ª semana de Daniel. Eles entendem que Cristo morreu não na 69ª, mas depois dela, ou seja, na 70ª semana. A corrente amilenista não crê na chamada lacuna profética. Não crê que a igreja é um parênteses na história.
não crê que o tempo dos gentios, como está em Romanos 11, 25, Lucas 21, 24, faça uma distinção entre Israel e a igreja. Cristo morreu na 70ª semana, fazendo expiação pelos nossos pecados. Daniel 9, 26, Isaías 53, 8. O amilenismo crê que a 70ª semana está ligada diretamente à primeira vinda, e não à segunda vinda, visto que falta da morte do ungido. E aqui eu li Daniel, da editora Agnus, do Hernando Dias Lopes, tá? Veja bem agora aqui. Se nós compararmos os textos da 70ª semana com a parábola dos lavradores mau, como está em Mateus capítulo 21, 33 ao 46, veja com atenção o verso 37 ao 41. Aqui está a resposta de que Jesus morreu na 70ª semana. Mateus 21, 33 ao 46. Mas se você ler o Mateus 21, 37 ao 41, você vai ver que Jesus morreu na 70ª semana. Pegue sua Bíblia aí. Veja bem. Então, fica aqui. Então, tudo bem, pastor. Então, o senhor falou, e agora então? E a abominação da desolação no lugar santo? Então, o que é? A abominação desoladora, que se fala tanto. Daniel, capítulo 9, versículo 27b. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está a dificuldade mais proeminente desse texto. Pois quem será este que desafiará a aliança e virá sobre as asas da abominação? Os dispensacionalistas tentam provar que este texto e o restante das semanas existe uma lacuna e que quando a igreja for arrebatada da terra, haverá um judeu que fará um culto de sacrifício judaico, voltar e firmará a aliança de 7 anos com Israel. Na metade dessa semana, ele quebrará a aliança porque colocará dentro do templo uma imagem sua e trará assim a profanação para dentro do templo. Lembra que eu falei lá do anticristo? É nisso que o dispensacionalista crê. Sendo assim, Israel repudiará o anticristo e ele mesmo se voltará contra Israel e sitiará a cidade com seus exércitos e colocará Israel sob a maior guerra que Israel já passou. Isto é muito romântico, mas o texto aqui apresentado não nos deixa de forma alguma nenhuma margem para sustentarmos uma lacuna profética. Não tem como separar os príncipes destes versículos, pois o texto das 70 semanas está falando apenas de um único príncipe, e não de 2. A leitura linear dos versículos não deixa nenhuma dúvida sobre isso. Sobre isso, o comentário da Reforma de Joseph Med diz: quem é este desolador, ou fazendo de desolações, que deve comandar esta asa da abominação e trazer este gentio contra a cidade santa? As palavras no original permanecem indiferentes, podendo ser aplicada a um general romano ou ao Messias. Mas eu não poderia tratá-los de modo tão indiferente, pois se eu as traduzir na metade da semana, o desolador fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador. Ou sobre as asas da abominação estará aquele que causa desolação. Este assolador pode, então, parece não ser o mesmo Messias, mas outra pessoa, isto é, um general romano. Mas traduzem-os como eu. E fazendo desolação, ou sendo um desolador, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e comandando a asa das abominações será um assolador. Assim, as palavras fazem referência ao Messias, o príncipe que é mencionado nas palavras imediatamente anteriores. Veja só isso.
Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Eu me inclino mais para isto, de modo que a pessoa mencionada seja a mesma, do começo ao fim, uma razão a mais aparece para acrescentar que este assolador comandará um exército de abominação. Pois, se somente um general estrangeiro fosse entendido aqui, qual seria a necessidade de se ter um acréscimo? Que outro exército poderia tal pessoa liderar, senão os gentios? Mas que o próprio Messias comande um exército é algo que precise de uma notificação especial. Certamente o exército romano, embora fosse um exército de abominação, estava a serviço do exército do Messias. Assim nos diz a parábola relativa a esta profecia de Mateus 22, versículo 7. Quando o rei ouviu com que crueldade eles trataram o mensageiro que eles foram enviados para avisá-los, e que a festa de casamento para a qual eles tinham sido convidados estava pronta, a sua reação foi: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiaram a cidade. Tá? Percebeu isso aqui? Percebeu que não dá para se encaixar anticristo aqui? Vamos ver agora aqui uma coisa. À luz do texto bíblico, parece-me muito provável que não se esteja de nenhuma forma falando sobre algum evento futuro. Pois está esta extrema abominação que causa a desolação e a destruição de Israel, nada mais é do que a crucificação de Jesus Cristo, a rejeição e a morte do Messias escolhido. Ou seja, a abominação que Israel pratica, lá na 70ª semana, a abominação que Israel pratica em rejeitar e matar o Messias, esta abominação traz para eles a destruição. Tá? Então é isso que o texto está dizendo ali sobre as asas da abominação. Não tem muita coisa ali no texto. Por quê, gente? Porque não dá para inventar naquele texto o anticristo. Não dá. O texto que eu li foi o comentário bíblico da Reforma, Daniel e Ezequiel, editora Cultura Cristã, tá? Então, nós vamos voltar depois para falarmos sobre se Israel é o relógio de Deus ou não, tal, mas amanhã eu pretendo falar sobre a mulher montada na besta, tá, gente? Se você gostou desse estudo, quer aprender mais sobre a literatura amilenista, esse livro aqui eu te recomendo, tá? Também tem aqui, esse aqui está numa visão igualitária, tá? Que é As Sete Igrejas da Ásia Menor, muito legal esse livro, tá? Também sobre Apocalipse. Satanismo Global, tá aqui também. Guia Seguro para o Céu 1 e 2, você pode adquirir eles todos aí. E esse aqui que está sendo lançado essa semana, tá? Já tem ele em pronta entrega, já pode comprar, tá? História Secreta do Vaticano, relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com o nazismo, tá certo? Então, adquire eles aí, nos ajuda, e na compra deles todo, você sabe, eu te mando um presente aí, em nome de Jesus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.